o arrebatamento entre os dias 23 e 24 de setembro de 2025. Quem inventou essa história? Da onde surgiu isso? Então, isso está acontecendo, né? Surgiu e viralizou na internet. Várias e várias pessoas repostaram e tiveram visão, tiveram revelação também. Mas a história surgiu de de Joshua Malaquia, né? Malaquela é um pastor sul-africano que teve esta visão, né? Que diz que teve essa visão que Jesus lhe revelou esta data do arrebatamento para que a sua igreja estivesse preparada e não fosse pega de surpresa. Então, muita gente em muitos lugares está se preparando. Então a gente fica assim, quantas vezes já foi marcado data e depois não foi, não é? Então existem ali pormenores, existem histórias e fica muito escandaloso, né? O profeta fica em dúvida o que ele fala, fica em dúvida se ele realmente é profeta, porque depois não acontece, e aí como é que fica, né? Aí o que a Bíblia fala sobre isso, né? Em Mateus 24, 36, diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E em Atos 1,7 também diz: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isto mostra que não podemos marcar datas para a volta de Cristo. Mas isso não impede que as pessoas tenham sonhos, visões, revelações, e isso pode acontecer, não é? Em Amós 3,7 fala: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, de certa forma, nada vai acontecer ao povo de Deus sem que os seus profetas antes não saibam. Então, de alguma maneira, o profeta vai anunciar, ó, vai acontecer tal acontecimento, Deus vai fazer isso. Então, não tem como acontecer algo grandioso sem que o profeta não seja primeiramente avisado e avise também o povo, né? Isto mostra que Deus avisa e prepara o povo, o seu povo, antes de grandes eventos, não é? Então, se temos profetas verdadeiros, temos avisos, né? Como conciliar as duas verdades, né? De que alguém marca data e que Deus não tem hora, né? Ninguém sabe o dia e a hora exato. Deus não nos deu a data marcada para o arrebatamento ou a volta de Cristo. Mas Deus revela sinais, avisos, para que estejamos preparados, atentos e vigilantes. Em Mateus 24, 32 e 33, Jesus compara os sinais da sua vinda à figueira brotando. Isto se refere a Israel. Não sabemos o momento exato do fruto, mas sabemos que o verão está próximo. O perigo da gente marcar data, né? Ao longo da história, muitos marcaram dias para o arrebatamento ou a volta de Cristo, e todos falharam. Estamos aqui ainda e ele não voltou ainda. Jesus deixou claro que o mais importante é estar preparado para o tempo. Preparado todo o tempo, né? Mateus 24, 44, Jesus vai falar: por isso estáis vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Então, só nisso a gente pode imaginar que vai ser uma hora que a gente não pensa, que a gente não imagina. Então, estáis preparados, porque ele há de vir numa hora em que não pensais. Com certeza, todos serão pegos de surpresa. Deus não nos dá a data exata, mas nos dá sinais, né?
O Espírito Santo, ele revela aos profetas os alertas. Então, graças a Deus, temos profetas e eles vão nos alertar, eles devem nos alertar de que o fim está próximo, de que Jesus está voltando. Mas eles não vão vir com uma contagem regressiva, né? Então, os profetas não podem vir com uma contagem regressiva. A preparação para o arrebatamento é diária, é viver em santidade, vigilância e fé. Então, não tem para onde correr. Não tem para onde correr, se prepare, esteja preparado. Você pode falecer a qualquer momento, Deus pode recolher a tua alma, como ele falou com um homem rico, que, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, pode ser assim, ó. E o arrebatamento não aconteceu, mas você foi. Então, esteja preparado, independente se tem data ou não tem data, esteja preparado. O foco não deve ser quando ele vem, mas como ele me encontrará quando ele vier, né? Então, fica essa lição para você que está ali temeroso com essa mensagem, que está pensando, nossa, será que ele vem mesmo? Será que vai acontecer? E eu, particularmente, há 2 anos e meio atrás, tive sim um sonho, uma voz, uma revelação, aonde Deus me dava dali 3 anos e meio. Então eu contei dali 3 anos e meio, dá exatamente em final de agosto de 2026. Então essa é uma data que Deus me deu. Eu pedi para ele me discernir o que queria dizer isto, mas ele não discerniu. Então eu não sei se é algum acontecimento comigo, com alguém da minha casa ou com outras pessoas. Então eu não sei se é um acontecimento nacional, mundial, mas o fato de ser dali 3 anos e meio refere a muita coisa. Sempre as profecias aos 7 anos de tribulação se dividem em 3 anos e meio, então existem ali as possibilidades dentro disso. No entanto, eu não quero passar por ridículo, então eu não vou ficar falando disso enquanto o Senhor não me revelar exatamente o que Ele quis dizer sobre esses 3 anos e meio. Eu lembro que eu acordei, eu fiquei bem perturbada, porque eu vi muita coisa acontecendo assim. Sabe aquelas cenas descritas em Isaías, em Jeremias, em Apocalipse, que você vê muita coisa, mas não entende muita coisa? Então, para mim foi muito assim, muita informação, e a única coisa que eu lembrei de marcar foi o dia do sonho. E aí eu comecei a contar dali quanto tempo daria esses 3 anos e meio. Então, que o Senhor Deus realmente nos guarda. A gente sabe que a gente não fica para semente. Nem eu, nem você, nem ninguém vai ficar aqui para semente. E daqui a 100 anos, ninguém lembrará que nós um dia existimos. A não ser que você tiver um monumento, que você fez algo monumental que realmente te faça ser reconhecido, porque ainda assim vai depender dos lados políticos, porque aí depende de quem vence e destrói tudo. Então, a gente não consegue ter certeza de que daqui a 100 anos alguém vai lembrar da gente, talvez numa contagem de linhagem, né? Então a pessoa vai contar a linhagem hereditária ali da onde veio, aí pode ser que tem esse nome, mas não vai saber nada quem era, o que fez, o que deixou de fazer. Só era a mãe ou o pai do fulano que me gerou, ou o vô do ciclano que me gerou. Porque daqui a 100 anos, minhas filhas, que são adolescentes, adultas, se elas viverem, elas vão estar com 120 anos em torno. Então, nem elas vão existir. Meus netos que ainda não nasceram, talvez, né, com 100 anos. Então, meus bisnetos, quem sabe. Então, a gente é tão passageiro aqui, que se a gente pensar nisso, a gente não vive para essa vida, para essa terra, para esse lugar. A gente vai viver para o alto, para o céu, olhando firme para o alto. Porque aqui é muito passageiro. É muito passageiro quando a gente pensa em
100 anos. E 100 anos parece que não é nada, né? Então, que você esteja preparado, que nos preparemos, não exatamente para a volta, mas para estarmos preparados quando partirmos, porque não sabemos a data e vemos colegas, amigos de infância que já foram, você também já deve ter, quantos já partiram, alguns de repente, alguns de alguma doença que foi rápido, alguns de doença que foi mais devagar, mas temos vários conhecidos que já foram. Então, esteja preparado. Apenas isso. Será que o arrebatamento vai ser dia 23 ou 24 de setembro de 2025? Se depois disso estiver alguém aqui no comentário, comenta. Você estava certa. Mas eu imagino que dificilmente vai ter data e hora marcada. Porque Jesus falou que estejam atentos, porque serão pegos de surpresa. Exatamente, seremos pegos de surpresa. Que o Senhor Jesus nos abençoe até do outro lado, né?